o Dr. Salomão Filho, que é ginecologista, especialista em reprodução humana, e também o infectologista, Dr. Luiz Henrique Melo, integrante do Corpo Clínico do Hospital Dona Helena, para trazer vários esclarecimentos. Inclusive, você que está assistindo Ver Mais, tem alguma dúvida em relação à doença, pode mandar um WhatsApp para a gente. O seu nome não vai ser identificado através do 8884-6107. Pode perguntar o que você quiser. Temos 2 especialistas aqui no estúdio para responder a sua dúvida e você não vai ser identificado. Assim fica melhor a comunicação para evitar qualquer constrangimento. Boa tarde, doutores, bem-vindos. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos começar conversando em relação à AIDS. Muitas pessoas têm dúvidas ainda na questão da transmissão da AIDS. De que forma que a AIDS é pega ou não? Como é que a gente pode esclarecer de uma forma objetiva? De uma forma objetiva, a maneira de transmissão continua sendo a mesma, atividade sexual, seja ela homo ou heterossexual, o uso de drogas injetáveis com compartilhamento de seringas, a transmissão materno-fetal, né, a mãe soropositiva que transmite para sua criança, e a transfusão sanguínea. Essas 2 últimas situações cada vez menos frequentes devido à profilaxia na gestação e devido aos cuidados com o banco de sangue cada vez mais importantes na prática atual. Quando não há a ejaculação no sexo, também pode ser transmitido a AIDS? Essa é uma questão interessante que reflete a maneira de transmissão, ela não é diretamente relacionada ao esperma. Tá. Então, antes da ejaculação, existe um líquido que é eliminado e este líquido pode conter o vírus também. Então, a questão do coito interrompido é uma estratégia que pode ter risco de transmissão também, então não é recomendável. E no sexo oral? Sexo oral é a pessoa que recebe o sexo oral. O risco de transmissão é irrisório, inexistente, seria como beijo, mas a pessoa que faz o sexo oral, essa pessoa sim tem risco, seria um risco semelhante ao sexo vaginal. E a pessoa, por exemplo, que tem na boca uma fissura, algum corte, ela pode também pegar ou não a AIDS? Através do sexo oral, sim. A prerrogativa é qualquer quebra de defesa que você tenha, tanto na região genital quanto na região oral, onde tem exposição aos líquidos genitais, você teria risco de transmissão. Obviamente, uma quebra de barreira facilita essa situação. Temos uma participação de um telespectador, vamos aproveitar para colocar na tela agora com a gente. Só um pouquinho, não tem problema. É muito importante a participação da nossa telespectadora. A nossa telespectadora diz: minha mãe é soropositivo, ela tem costume de ficar beijando os netos. É bem o que a gente está falando, então não há risco. Nenhum risco. Não há risco. Isso é motivo até de muito estigma. Né? Enquanto não sabe que tem esse carinho, é muito bem-vindo. A hora que sabe que tem o diagnóstico, começa a haver uma série de restrições em relação a essa demonstração de afeto. Isso não tem nenhum risco de transmissão da doença. Agora, em relação à gravidez, doutor Salomão, o que a gente pode falar para as mamães soropositivos que estão nos assistindo? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria só complementar para enfatizar que é muito comum a gente receber a mulher soropositiva e o marido não. E o que aconteceu com um relacionamento de muito tempo. Porque realmente o que está contaminado é o líquido seminal e o líquido que envolve as vulvas, que envolve o pênis, né? O líquido secretado um pouco antes e às vezes um pouco depois da relação sexual. Quanto às mamães que você me perguntou, se elas são contaminadas, se elas são soropositivas, né? Sim. Depois do advento dos antirretrovirais, nós avançamos muito no manuseio das soropositivas. Porque, principalmente na minha parte, que é a procriação, que é a paciente conseguir ter um filho depois de ter passado por quantos anos, né, Henrique, da AIDS ser um monstro. Não vamos falar aqui que ela não é, mas agora ela é perto do que era, meu Deus. Sim. Graças aos retrovirais e ter o controle. Infelizmente, nós não temos ainda todo mundo querendo se tratar e se prevenir da AIDS. Que pena. Isso é uma pena Sim. de um país
com o desenvolvimento que nós temos, né? Sim. Então, uma mãe, na hora do nascimento, no parto, ela transmite AIDS? Eu acho assim que é muito importante, antes disso, ela fazer o uso das drogas retrovirais durante a gestação. Depois, o risco dela praticamente é nulo, porque a gente tem uma experiência já grande. Nos últimos 2 anos, o nosso índice de fertilização in vitro aumentou muito, porque já era indicado para que tinha soro positivo a inseminação artificial. Mas a inseminação é um método que tem um índice de eficácia muito baixo e que hoje se evoluiu muito para a injeção intracitoplasmática, ICSI, que é a sigla em inglês, Intracytoplasmic Sperm Injection. Então, depois disso, ainda você vai lavar o óvulo, você vai limpar o óvulo, porque o problema está no meio que o óvulo e o esperma estão contidos. E depois disso aí, praticamente chega a um índice muito pequeno de contaminação. Então, o casal soro positivo pode ter um filho sem a doença? Tranquilamente. Temos mais uma participação do telespectador, vamos ver aqui. Quanto tempo o vírus pode ficar no corpo sem ser percebido? Isso é muito importante. Essa pergunta eu responderia de 2 maneiras. Sem ser percebido, porque a pessoa não se atenta para o fato, ou seja, seria o período de incubação da doença. Isso pode levar, dependendo da forma de transmissão, dependendo do tipo de vírus, dependendo do status imunológico do indivíduo, no mínimo 5 anos até 15 anos. Nossa! E a outra circunstância, que normalmente é perguntada, a pessoa tem uma relação sexual e quer saber se adquiriu ou não, porque está em dúvida em relação ao status sorológico de quem ele se relacionou. Os testes que nós dispomos hoje, eles nos dão o diagnóstico em 15 dias. Então, a janela de 3 meses diminuiu para 15 dias, então nós temos hoje perspectivas de fazer um diagnóstico em 15 dias. Essa é a primeira recomendação que eu daria nesse dia da AIDS, não tenha medo de fazer o exame, faça, porque em descobrindo o seu status, você pode impedir, além de uma série de complicações, você pode impedir a transmissão para outras pessoas, já que você também não vai saber o seu status sorológico. Temos mais uma participação de um telespectador, vamos ler aqui. Todos comentam que pode se transmitir através de das alicates de cutícula. Isso é bem importante também, essa pergunta. Isso é verdade ou não? Eu responderia de uma forma distinta. Eu diria que tudo que tem sangue pode transmitir a doença. Então, existem 2 casos no mundo de transmissão por escova de dente. Né? Então, são 2 crianças que estavam numa creche e elas trocavam a escova de dente. Tinha a AIDS, traz consigo o risco de gengivite, e tinha sangue na escova de dente. Claro que isso não quer dizer que escova de dente transmite a AIDS. Quem transmite a AIDS é o sangue, se não houver o devido cuidado. Então, eu responderia, se a cutícula, se o alicate de cutícula tem o risco de ter sangue e ele não é devidamente tratado, sim, existe o risco, que eu diria que é irrisório, mas não dá para dizer que inexiste. Quando a camisinha estoura, o que o indivíduo tem que fazer? Bem, hoje nós temos diversas estratégias. Esse ano foi um ano muito importante para a AIDS. Nós tivemos no Brasil o início do tratamento com um comprimido dose única, e nós tivemos também a questão relacionada aos tratamentos pré-exposição. Então, se você tem, por exemplo, um casal discordante no qual existe a possibilidade de você se infectar, você toma o remédio antes de ter relação sexual. Perfeito. Existe a profilaxia pós-exposição. Rompeu a camisinha, você inicia o tratamento e com isso você previne a transmissão também. Temos que encerrar o Ver Mais de hoje. Semana que vem vocês voltam para a gente ter mais esclarecimentos. Combinado? Combinado. Obrigada pela participação. Um beijo para você que está em casa. Até amanhã. Tchau, tchau.